Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está começando mais uma aula de português. Agora, com a galera do nono ano, a gente finalizando. Ufa, ainda bem. Esse estudo das orações subordinadas, a gente vai ver as últimas orações subordinadas, que são as orações subordinadas adjetivas. Tá certo? São as mais fáceis. Tá? Já adianto logo para vocês. Ok? Então vamos lá. Orações subordinadas adjetivas são as orações que equivalem a adjetivo dos períodos simples, geralmente em função de adjunto adnominal. Tá certo? Aqui, como toda oração subordinada, que é denominado como substantiva, a adjetiva e adverbial, a gente denomina ela na forma simples, tá? Como assim na forma simples? O período simples, ela pode ser ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Caraca, tô esquecidinho. Certo? Então aqui não vai ser diferente, tá? A nossa oração inteira, ok? Ela tem valor de adjetivo, então ela dá característica a alguma coisa da oração principal. Show? A oração adjetiva pode aparecer em duas posições: após a oração principal ou intercalada a ela. Como assim intercalado? No meio. Tem muita coisa não, no meio. Tá? A gente tem aqui os exemplos. O brasileiro é um povo que trabalha. Show. Muito massa, né? Aqui a gente tem a nossa oração no final, após a oração principal. Aí a gente tem o exemplo de baixo. O político que é corrupto não merece nosso voto. A gente tem a oração no meio da nossa oração principal. Tá? A oração subordinada vai ficar no meio, quando é intercalado. Show? Então vamos conhecer um pouco mais. Os conectivos das orações adjetivas. Caraca. Tá. Os conectivos das orações subordinadas adjetivas são os pronomes relativos. Os pronomes relativos relacionam a oração adjetiva a um termo da oração principal. Ok. Daniel, eu percebi uma coisa naqueles seus exemplos. Então vamos lá. Sim, eu falo comigo mesmo. Aqui a gente sempre vai ter um conectivozinho, gente, que é o... Tem um que aqui, ó. Que trabalha, que é corrupto. Tá? Esse é um pronome relativo, tá? A gente denomina o que como pronome relativo universal. Por quê? Vou explicar aqui. Sempre vai ser pronome relativo, tá? Em todas as orações adjetivas, tá certo? Vamos lá conhecer. O qual, a qual, os quais, as quais. E tem o que? Quando pode ser substituído por o qual ou a qual, os quais ou as quais. Como assim substituir, Daniel? O que ele é um pronome relativo tão maleável, tá, que a gente pode colocar ele para fazer essa substituição. Eita. Tá certo? Com isso, eu posso exemplificar alguma coisa que eu posso falar. A gente chama o que como de pronome relativo universal, tá? Porque ele cabe em todo canto, gente. Todo canto que tiver o qual, pum, coloca o que. Show. Dá o mesmo sentido e não está errado, certo? Aí a gente tem os outros que são quem, onde, que são de interrogação, ok? E a gente tem cujo, cuja, cujos e cujas, certo? Show? Então vamos lá conhecer as orações. A gente já sabe os conectivos. A gente vai ver as classificações. A gente tem duas. A primeira é as restritivas. São as que caracterizam o termo antecedente, tomando seu sentido de modo restrito, limitado. Show. Aqui eu fiz a separação, tá? E eu grifei o pronome para vocês, tá? Mas Daniel, eu ainda não entendi o que é pronome. Como é que eu vou saber o que é a classificação das orações subordinadas adjetivas? Tá. O pronome relativo, ele sempre vai substituir, substituir alguma coisa da oração principal para a oração subordinada. Tá certo? Ok? Quando eu falo os médicos, pronto, tá? São profissionais conscientes. Quando eu falo isso,
eu estou puxando os médicos para profissionais conscientes. Tá certo? Então, esse é a função do pronome relativo, tá? Então, vamos conhecer aqui a oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Vamos ler o exemplo. Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Show, né? Negócio bonito, tá? Então, aqui a frase está intercalada, né? Isso no meio da nossa oração principal. A gente tem os médicos que são profissionais conscientes. São profissionais conscientes é nossa oração subordinada adjetiva. Beleza. Mas, Daniel, aqui está dizendo que a restritiva, ela limita. Limita o quê? Tá. Limita o primeiro termo da oração principal. Como assim? Os médicos. Quando eu falo os médicos, tá? Aí dou continuidade, são profissionais conscientes, merece nosso respeito. Eu não estou falando de todos os profissionais, tá certo? Eu estou falando dos médicos, específico, eu estou especificando. Não são todos os profissionais, são apenas os médicos na oração, ok? São apenas os médicos. Eu estou limitando, tá? Eu estou restringindo a uma só profissão. Ok? Esse é o sentido das orações subordinadas adjetivas restritivas. Tá certo? Ela limita aquilo que tem na oração principal. Ok? Diferente da outra, explicativas. São as que caracterizam o termo antecedente, tomando o seu sentido de modo amplo. Como assim de modo amplo, Daniel? Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Daniel, não mudou nada. Cara, não mudou nada. Tá a mesma frase, como assim é diferente? Gente, lembra quando eu falei sobre a questão do uso da vírgula, como é importante? Tá? Aqui a vírgula serve não só na prática oral, mas na prática da escrita. Ela serve para isolar termos, e nesse isolamento de termos, o termo ele pode ter um outro sentido. Tá certo? Como assim, Daniel? Eu não entendi ainda. Quando eu isolo um termo aqui por vírgula, ele vai ter um outro sentido. Tá? Pode agregar sentidos a ele. Quando eu falo, os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Tá? Eu não estou falando de todas as profissões aqui. Eu estou falando só dos médicos. E eu estou falando também que todos os médicos são profissionais de respeito. Tá certo? Diferente da outra, ó. Que os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Aqui parece que eu estou falando de todas as profissões. Tá? Mas eu estou restringindo apenas ao médico. E aqui é diferente. Tá? Eu estou falando que todos os médicos são profissionais conscientes. Ok? Muito simples. Tá? Vamos às observações. A única diferença estrutural entre as duas orações expostas é que a explicativa é separada por pausas, que na escrita não são representadas apenas pelas vírgulas. De maneira geral, todo termo ou oração explicativa é expressa por meio de pausas, ok? Daniel, ainda não entendi essas explicativas. Como é que eu estou fazendo aqui atividade? Como é que eu sei que é explicativa? Tá, quando ela pega um sentido amplo, tá, de todos os médicos, tá aqui, todos os médicos são conscientes, tá? E quando está separado em vírgula, está separado em vírgula assim, isolada, é a oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Tudo tranquilo? A gente tem atividade no livro página 188 a 191 e atividade no TD. Qualquer dúvida, até a próxima aula e tchau!